Good morning! It's Friday. Friday! Sim, sexto e dia de sexta é dia de tirar as nossas dúvidas, né? Aquela dúvida que todo brasileiro tem, porque é tudo muito parecido, ou é parecido com o português, e a gente meio que não entende. Essa aula é para você. Aula de número 12, como usar another, other, others, the other. É muito outro, né? É muito outro nessa vida, mas a partir de agora você não vai mais se confundir quando usar, deixa eu abrir só minha câmera aqui, quando for usar um desses. Combinado? Eu sou a Teacher Kelly, esse é o nosso Kelly My Academy. Aqui tem aula temática, é aula por tema todos os dias, tem a live do almoço, tem muita coisa vindo. E se inscreve porque, prometo para você, tem muita coisa vindo mesmo. E quem acompanhar vai ficar por dentro de tudo, ou ver lá na rede vizinha, segue na rede vizinha, porque também eu vou anunciar por lá. Mas vamos lá. Parece complicado, mas não é. E eu vou te mostrar. São 4 palavras que, de maneira geral, significam outro. Outro. Mas aí, como é que a gente vai usar cada uma delas? Primeiro, another. Another. Another é mais um. Outra. É o que eu falei, a tradução vai ser outro para todo mundo. Another. Não é que seja mais um, mas é um outro. Mais um outro seria isso, tá? Usamos another com substantivos no singular. Another, ó, an, do artigo, another. Então, pense em mais um. Então, como é que seria? Exemplo, can I have another coffee? Por quê? Você tem um café aqui. E o que você quer? Mais um outro. Entendeu? Mais um outro. Can I have another coffee? Então, posso tomar outro café? É aquilo que eu falei. Na tradução, vocês vão ver que é tudo outro. Tá? Mas o contexto é diferente. E as aulas dessa semana estão sendo só nisso. São coisas que em português significam a mesma coisa, mas em inglês cada uso é diferente. Então, te aconselho a assistir às aulas, voltar, revisar, porque vai ser necessário para você, tá? Porque é realmente muito parecido. Então, aqui é mais um outro, não é mais aquele, e não é um outro tipo de café. É o mesmo café, mas eu quero outra xícara. Por falar nisso, tá na hora de tomar um café, hein? I'd like another chance. Então, eu gostaria de mais uma outra chance. Tá vendo? Mais uma outra chance. I'd like another chance. Gostaria de outra chance. Mas se a gente for pensar, é isso. Mais uma outra chance. Mais uma outra chance. Let's try another restaurant. Let's try another restaurant. Então, vamos experimentar um outro restaurante. Ou seja, já fui em um, não gostei. Já fui em outro, não gostei. Estou saindo desse, não gostei. Então, vamos tentar mais um outro. Let's try another restaurant. She bought another dress. Isso aí é a realidade de todas as mulheres, né? Tem um, tem outro, tem um de rosa, azul, preto. Mas eu quero mais um outro. She bought another dress. She bought another dress. Ela comprou mais um outro vestido, né? Opa, can I see another room? Então você tá num hotel, não gostei desse. Posso ver um outro? Can I see another room? Can I see another room? Posso ver um outro quarto? Novamente, a tradução vai ser sempre outro. Mas tudo no singular. Another. Another é mais um outro. Então, é no singular. I'd like another bottle of water. I'd like another bottle of water. Eu gostaria de outra garrafa de água. I'd like another bottle of water. Other. Botei 2, né? Tá vendo ali que tem 2? 2 pessoas. Outros ou outra. Então, eu tenho um e tenho outro. Pode ser usado no singular, mas pode ser usado no plural. Vai depender da frase. Mas vem antes de um substantivo. Guarda isso, tá? Other. Viu, né? 2, other. Então, vamos lá. I have other plans. Então, a gente tem
os planos da pessoa que está falando, você fala os seus planos. E aí eu olho e falo assim, I have other plans. Eu tenho outros planos. Não é o meu, o seu, e a gente cria mais um. Não, outros. Eu não quero os seus, porque eu tenho os meus. I have other plans. Eu tenho outros planos. Pegou, né? Do you have any other questions? Você tenha, né? Vocês tenha mais alguma outra pergunta? Ok? Ou perguntas. Do you have any other, não é another, any other questions? Lembra que another eu só uso no singular. Other eu posso usar no singular e no plural. Other people think differently. Other people think differently. Outras pessoas pensam diferente. Other people. Outras pessoas. Eu não estou falando another person. Eu estou falando other people. A gente pensa de uma maneira e other people think differently. Outras pessoas pensam diferente. Let's look at the other option. Let's look at the other option. Vamos olhar a outra opção. A outra opção, the other option. Do you have other size? Você tem outros tamanhos? Do you have other size? Vocês estão vendo que os contextos do other são muito mais comuns, digamos assim, por a gente usar no plural, plural e singular, a gente pode dizer que vai ter mais chances dele acontecer, do que o another, que é só singular. Então, é muito mais fácil vocês encontrarem o other. Ok? É muito mais fácil. Então, vamos lá. Do you have other size? Ok. Próximo. Are there any other hotels nearby? Are there any other hotels nearby? Há outros restaurantes, hotéis por perto? Tem outros hotéis por perto? Lembrando que there is, there are é no sentido de existência, é o ter no sentido de existência. A gente não usa o verbo have, ok? Mas se a gente for pensar, por isso que eu botei 2 ali. Por quê? O other é como se eu tivesse um, mas eu quero the other one, o outro. Eu tenho um plano, mas eu quero o outro. Eu tenho esses cadernos, eu quero outros. Entendeu? É nesse sentido. O another não é um outro, mais um, diferente, mais um. E agora a gente tem others. O others são os outros, outras pessoas. Então ele está sempre usado no plural. Só que a questão é, ele substitui o substantivo. O other precisa estar acompanhado. Mas o others, ele substitui. Então, não usamos substantivo depois do the others. Do the others, ó, depois do others. Ok? A gente não usa, ele mesmo já substitui. Então, seria assim, ó. Some students arrived, é porque está escrito aqui embaixo, ó. Eu vou trazer para cá porque eu estou olhando de lado e não estou olhando para vocês. Some students arrived early. Others arrived late. Então, em vez de falar other students, eu falei others. Então, alguns alunos chegaram atrasados, outros chegaram tarde. Desculpa, alguns alunos chegaram cedo, outros chegaram tarde. Eu poderia usar other students, mas para não ficar repetitivo, others. E como eu falei, o others com esse Szinho, ele substitui o substantivo. Ele substitui. Então, I like this shirt, but others are cheaper. Eu gosto dessa camisa, mas outras são mais baratas. I like this shirt, but others are cheaper. Novamente, others substitui o substantivo. Opa, a resposta a opção já apareceu ali, né? Vou ter que mostrar tudo, porque, né? Teve um pequeno spoiler ali.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar de baixo para cima, senão fica muita informação. Some souvenirs are expensive. Others are affordable. Affordable, acessíveis. Você tem condição de pagar. Ok? A gente usa affordable. I can afford. Eu posso pagar. I can afford. Algumas lembranças são caras. Outras são acessíveis. Some souvenirs are expensive. Others are affordable. Affordable. You can afford. Você pode pagar. É affordable. Some people like coffee. Others prefer tea. Eu sou aquela... Ai, não tem café, gente. Está na hora do café, literalmente. Eu sou aquela que gosta do café. Some people like coffee. Others prefer tea. Então, algumas pessoas gostam de café, outras preferem chá. Agora tem o the other, que já apareceu até antes no exemplo. Apareceu ele, né? Sem querer apareceu. The other é o outro, a outra. Quem já está aqui há mais tempo e já explorou, ou chegou por agora, mas já explorou o canal, já viu que a gente tem uma aula de artigo the, que é o artigo definido. E eu falo que em inglês eles são econômicos. Não é que eles são econômicos. Se o artigo é definido, realmente eles usam quando estão definindo alguma coisa. Então eles não fazem igual ao português, usando a, o, direto. Não. Eles só usam quando eles querem especificar alguma coisa. Então, quando eu uso the other, eu realmente estou especificando o outro, a outra. Quando existe dois. Lembra que eu falei guarda os dois? Guarda os dois. Entendeu? Então, se eu estou falando de um, the other. Tem até uma expressão que, se eu não me engano, eu botei na lição. A expressão. Mas eu já mostro para vocês. Senão, eu falo. Where is the other shoe? A gente tem dois pés no par de sapato, né? Pair of shoes, você tem right to left. Você achou um. Cadê o outro? The other. Where is the other shoe? Where is the other one? Por isso que se ouve muito, the other one. The other one, o outro. Ok? Where is the other one? Where is the other shoe? Isso acontece muito com meia, né? A gente acha um pé da meia e não... cadê o outro? Né? Where is the other sock? Where is the other sock? One child is sleeping. Eu tenho duas crianças, dois filhos. One child is sleeping. The other is watching TV. The other is watching TV. E para quem acompanhou, agora eu não sei se foi aula de segunda ou de terça, eu falei exatamente isso que aconteceu agora. Esse THE não é sempre the. Quando a palavra seguinte começa com som de vogal, muda para the, porque fica mais fácil de conectar the other do que the other. Ó, the other. Fica até mais difícil de falar. The other. The other. The other one. The other one. The other is watching TV. One child is sleeping. The other is watching TV. Então, uma criança está dormindo, a outra está assistindo televisão. E começa de baixo para cima de novo. One report is complete. The other is... Sorry. One report is complete. The other still needs revisions. The other still needs revisions. Então, o outro ainda precisa de revisões. A gente tem dois reports, dois relatórios. Um está pronto. O outro precisa de revisão. One report is complete. The other still needs revision. The other still needs revisions. I have two phones. One is new. The other is old. Pegou? I have two phones. One is new. The other is old. Eu tenho dois celulares, um é novo, o outro é velho. E essa foi a nossa aula de hoje. E eu espero que a partir de agora você não tenha dúvida. Mas se por acaso você ainda ficar com dúvida como usar another, other, others e the other, deixa aqui nos comentários que eu volto e explico novamente para vocês, sem problema algum.
Sem problema algum, é só deixar aqui nos comentários que eu volto e explico. E como é dia de dúvida, se vocês têm dúvida em algum assunto em inglês, ainda confunde, deixa aqui nos comentários que eu preparo a aula para vocês também. E aí vocês já sabem que sexta-feira é dia de tirar dúvida. Então, ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não é sobre a aula, é uma outra dúvida, mas quer uma aula? Deixa aqui nos comentários. E como eu falei, se inscreve, porque vem muita coisa aqui no canal. Vem muita coisa. E se você quiser uma mentoria para você, no seu prazo, no seu objetivo, entre em contato com a gente, que a gente está com os novos horários aqui no segundo semestre. Segundo semestre já começou. Semana passada era semana de recesso, mas aqui teve aula normalmente, foi só um recesso para essa teacher aqui, e até para não ficar na parte de semifinal, terceiro colocado, e aí, né, e aí fica muito confuso, a gente mudou um pouquinho, o semestre começou para depois ter uma semana de recesso, e assim vai, né, e assim está sendo. E no mais, eu te vejo na próxima semana, mas é o que eu falo, gente, eu falo toda sexta-feira isso, mas vai que aparece uma aula no final de semana, vai que aparece uma live extraordinária aqui na semana. Então se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo. E aqui tem aula para você em todos os níveis, todos os contextos. Esse canal é para você, para o seu inglês. Para o seu inglês. Eu te vejo na nossa próxima aula. Thank you very much. Have a great weekend. See you on Monday. Bye bye. See you.